Amém, meus irmãos? Eu sou da amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vocês escutaram o louvor aí? Quantas guerras a gente já venceu, hein? Louvado seja Deus. É muita luta, irmão. É muita guerra. Mas no final nós estamos contando a vitória. No final nós estamos contando o livramento. No final nós estamos falando, papai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse grande livramento que o Senhor me deu. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor me ajudou a passar até hoje estar aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estar aqui. Louvado seja Deus. Sabemos que tem muitas pessoas nos hospitais sofrendo. Sabemos que tem muitas pessoas presas. Irmãos, sabemos, louvado seja Deus, que tem muitas pessoas presas, inocentes, preso por falha de justiça. Mas tem muitas pessoas que se encontram presos, pagando pelaquilo que fez. Louvado seja Deus. Mas por que o Senhor está falando isso, irmão? Louvado seja Deus, porque nós vamos aprender um pouquinho aqui, glória a Jesus, que teve um servo do Senhor que foi preso inocentemente. Louvado seja Deus. Porque tem muitos presos inocentes, irmão. Eu já fui preso, não que eu era santo, mas no ato que me prenderam, eu não estava praticando nada. Louvado seja Deus. Ainda, né, naquele momento, aquelas pessoas que me pegaram ali, me acusando, olhou para uma moça lá, próxima a uma escola, que vendia tinha um carrinho lá, vendia bala, salgadinho, uns negócios. Aí olhou para mim, aí ele olhou para a mulher e falou, aí, tá vendo? Você fica vendendo as coisas aqui com um traficante do teu lado. Aí a mulher olhou para ele assim e falou assim, eu nunca vi esse menino aqui. Glória a Jesus, tá vendo? Eu nunca vi esse menino aqui. Tá certo, irmão, que eu tava com algo ilícito, né, no bolso. Só que eu ia para um lugar, né, para dentro do mato, para mim usar o que eu tinha que usar. Eu era viciado em crack, maconha, cocaína, na prostituição, e Jesus me libertou. E eles me pegaram ali no momento, eu nem pensava mais, irmão, que eu estava com aquilo no bolso, né, um pouquinho de maconha. E eles me pegaram falando que eu era traficante. E olhou para a mulher e falou, aí, ó, tá vendo aí você junto com as crianças aqui, um traficante aqui do seu lado. Ela, eu nunca vi esse moço aqui. Louvado seja Deus. E mesmo assim eles foram lá, me levaram, me prenderam. Glória a Jesus, mas o Senhor foi lá, pela misericórdia dele que é muito grande. E a minha mãe, eu agradeço muito a minha mãe, que estava sempre de joelho, orando e pedindo para que o Senhor me desse livramento. E para a honra e a glória do Senhor, muitos livramentos o Senhor tem nos dado até hoje. Por isso que o louvor fala, nós sobrevivemos, irmão, adorando, e muitos livramentos, muitas guerras a gente venceu. Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos, glória a Jesus, abra a tua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 16, glória a Deus, versículo, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos falar aqui um pouquinho de Paulo e Silas, né? Glória a Jesus, ali aonde eles foram presos. Glória a Jesus. Atos 16, glória a Deus, aleluia. Vamos ler aonde eles estavam orando ali por volta da meia-noite. Glória a Jesus, eles oraram e pediram para que o Senhor, o 25, glória a Jesus. Atos 16, capítulo 25, todos encontraram, igreja? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Todos acharam? Amém. Glória a Jesus. Que fala assim, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Vamos orar um minuto? Grandioso Deus, maravilhoso, eterno e verdadeiro Pai. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço. Fala, Jesus querido, através da tua palavra, Senhor. Jesus, dá entendimento, sabedoria à tua igreja, ao teu povo, para compreender, Jesus querido, aquilo, meu Deus, meu Pai, que não é o Senhor, mas o Senhor, Jesus querido, tem para transmitir à tua igreja, Pai amado.
Aquilo, Jesus querido, que está escrito aí, Senhor, vai derramando dentro do meu coração para me vir, Senhor, transmitir para a tua igreja, Pai amado. Ô Jesus amado, continua no nosso meio operando os milagres. Graças eu te dou, Senhor, por essa grande bênção, essa grande vitória e os grandes livramentos. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Coloca a tua Bíblia de lado e louva o Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Nós conhecemos um pouco, né? Por que eu falo um pouco? Porque muitas das vezes, louvado seja Deus, a Bíblia é escrita, mas ela não relata detalhezinho da maneira como foi, louvado seja Deus, o acontecimento naquela época, naquele momento, naquele lugar. Ela fala para nós assim entender o que se passou com aqueles homens. O que aconteceu com aqueles moços naquele dia, naquela hora, naquele lugar? Louvado seja Deus. E o milagre que Deus fez. E aquilo que o Senhor não os abandonou. Jesus estava com ele. Louvado seja Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que, glória a Jesus, antes de Paulo se converter, era Saulo. Louvado seja Deus. E Saulo, antigamente, ele perseguia a igreja. Louvado seja Deus, ele tinha ali um intuito firme, concreto, que aquele povo estava blasfemando contra Deus. E ele perseguia a igreja de Deus. Louvado seja Deus. E aqui, glória a Jesus, a palavra do Senhor vem falar que naquele tempo ele ia nas casas dos cristãos, diariamente, e entrava nas casas, pegava as mulheres e os maridos cristãos, açoitavam, presta atenção na palavra, irmão. Ele ia, louvado seja Deus, pegava ali as mulheres e as suas famílias cristãs, louvado seja Deus, e jogava dentro de cárcere. Foi o que eu falei aqui, louvado seja Deus, né? Por quê? Glória a Jesus, ele fazia esse tipo de atrocidade. Louvado seja Deus. Eu não sei se é fato verídico, mas eu escutei um dia que ele entrava e puxava as mulheres pelos seus cabelos para fora das suas casas e colocava ela dentro das prisões com o seu marido, e ali judiava daquelas famílias atrás de, glória a Jesus, de acabar com o cristianismo. Mas é que nem tem um louvor que fala, né, que cada vez que mata um cristão, que o sangue dele toca no chão, parece que aquilo ali é uma semente que vai multiplicando e vai crescendo e vai nascendo mais. Louvado seja Deus. Ele era perseguidor dos cristãos. Ali ele aprendeu de uma maneira, louvado seja Deus, e chegou a passar esse tempo dele ser perseguidor. Ele começava a perseguir o povo de Deus. Glória a Jesus. Só que chegou um tempo que ele pediu carta para ir para outra cidade ali, outro país, atrás dos cristãos que tinham fugido dali. E ao caminho, louvado seja Deus, ao caminho que nem eu e você um dia teve um encontro com Cristo, ele teve um encontro com Cristo. Ele, louvado seja Deus, quando estava indo atrás de outras pessoas, outros cristãos, para ali, louvado seja Deus, talvez até o matar, louvado seja Deus, prender, e ele tinha carta de autoridade do rei, daquelas pessoas que eram autoridade ali na época, sacerdote, sumo sacerdote, tudo aqueles povos lá, louvado seja Deus, que se diziam ser da igreja e estavam perseguindo os cristãos. Glória a Jesus. Então, irmão, ele ia, quando foi ter com esse povo para os prender, ele teve um encontro com Deus verdadeiramente. O Senhor o apareceu num caminho, ele caiu da sua cavalgadura ali que estava indo ao encontro de outros cristãos em outro lugar, e ali o Senhor falou com ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. E ele pensando que estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Louvado seja Deus. E naquele momento ele teve um encontro com Deus.
Ele teve um encontro ali, louvado seja Deus, e foi ali o estopim de ser mudado verdadeiramente. E ali ele ficou cego, o Senhor usou um profeta para ir na casa dele. Quando o Senhor mandou o profeta ir, o profeta ainda falou: opa, calma aí, Senhor, não. Esse homem aí, eu ouvi falar dele que ele é perseguidor de cristão. Se eu for lá, ele vai querer me matar. Louvado seja Deus, eu não vou. Aí o Senhor vai lá: não, vai lá, pode ir lá e fala isso, isso e isso, que ele vai voltar a enxergar. Tá bom, ali foi a transformação dele. Agora nós vamos passar aqui para louvado seja Deus, depois que ele virou Paulo. Louvado seja Deus. E ali ele começou a pregar o evangelho, que foi, louvado seja Deus, para esta cidade, pregar a palavra do Senhor, a qual ali havia uma jovem que dava lucros aos seus senhores. Glória a Jesus. Imagina só, alguém que ia lá e adivinhava, e ali uma pessoa recebia por aquilo que aquela pessoa falava. A Bíblia vem falar aqui no versículo 16, 9, que fala assim, ó: Paulo teve de noite uma visão, em que apareceu um homem da Macedônia, que ele lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está vendo? Então quer dizer, irmão, que depois que ele teve esse encontro com Deus, o Senhor começou a falar com ele constantemente. Se você ler um pouquinho para trás, louvado seja Deus, ele ia para um lugar e o Senhor falou, e o Espírito Santo falou: não vai para lá. Glória a Jesus. E aí ele foi à noite e teve essa visão de um homem que apareceu para ele em visão e falou para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim, irmão, foi feito. Glória a Jesus. Aí fala: logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamou para lhe anunciar o evangelho. E eles passaram, irmão, louvado seja Deus, daquele lugar e foram para uma cidade próximo à Macedônia. Glória a Jesus. E ali eles ficaram ali, pregando a palavra do Senhor para aquele lugar. E fala, ó, glória a Jesus: navegamos de Toarde, fomos diretamente para, glória a Deus, o sinotório, e no dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos, a cidade mais importante da região da Macedônia, e, glória a Jesus, e Colônia, ó, presta atenção, e Colônia Romana. Glória a Jesus. Permanecemos alguns dias nessa cidade. Eles foram ali, louvado seja Deus, para, glória a Jesus, uma cidade, uma região chamada, glória a Jesus, de Filipos, da cidade da Macedônia. Eles estavam por ali pregando a palavra do Senhor, ensinando o povo aquilo que ele aprendeu um pouquinho para trás no caminho. Se eu não me engano, essa é a segunda ou é a terceira viagem de Paulo para pregar o evangelho, fazer missão. Louvado seja Deus. E chegando ali, irmão, naquele lugar, aí a palavra do Senhor vem falando assim, ó, quando eles chegaram, aí falou: no dia de sábado saímos, glória a Jesus, saímos da cidade para, glória a Jesus, a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para orarmos, e assentamos, glória a Jesus, e assentamos-nos, falamos às mulheres que ali reuniram. Louvado seja Deus. Presta atenção, irmão, que quando eles chegaram naquele lugar, no outro dia, eles já foram procurar um lugar para orar. Eles já foram ali procurar um lugar para pedir direcionamento para Deus, o que ia fazer e o que não ia fazer. Louvado seja Deus. E ali eles encontraram as mulheres ali. Louvado seja Deus. E ali eles conversaram com aquelas mulheres. Glória a Jesus. Aí a Bíblia vem falando aqui, ó, no 14:
certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então quer dizer, irmão, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor está falando para mim e para você, que eles foram lá próximo ao rio, tinham as mulheres conversando, e ali eles começaram a pregar a palavra de Deus. Eles começaram a pregar a palavra de Deus, irmão, lembrando que eles são romanos. Louvado seja Deus. Esses homens são romanos. E ali eles estavam pregando a palavra de Deus para aquelas mulheres, que ali estavam próximo ao rio. E essa mulher, por nome de Lídia, deu crédito que era serva do Senhor, e o Senhor abriu o coração dela, para ela compreender mais aquilo que ele estava pregando naquele momento. E ela se maravilhou com a pregação do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Ali, irmão, louvado seja Deus, quando ele estava ali fazendo isso, foi depois já de um pouco de sofrimento, né? Glória a Jesus. Aí a Bíblia vem falar. Glória a Deus, aleluia. Ó. Louvado seja Deus. O 15 fala assim, ó, depois foi batizar, olha lá, depois foi batizada ela e a sua casa. Louvado seja Deus, convidou-nos. Paulo está falando, ó. Aí depois, eu creio que ali mesmo, né? Estavam próximo do rio. Vamos batizar, vamos se batizar. E ali batizou ela e a sua casa. Porque creram na pregação de Paulo. De perseguidor, glória a Jesus, começou a ganhar almas para Jesus. Começou ali a ensinar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocava no coração. E o Senhor está falando conosco, irmão. Aquilo que nós vem aprendendo diariamente é para nós colocar em prática. É para nós estar pregando, não importa quem seja, aonde for, o que vão falar, o que vão olhar, louvado seja Deus. Se vai te prender, te maltratar, te maldizer. Glória a Jesus, não é para ficar trancado dentro do nosso coração. Não é para ficar trancado para nós. Nós olhamos e falamos, eu aprendi isso, maravilha, é isso que eu vou fazer. Passa adiante. Louvado seja Deus. Passa para outro aprender e ir passando. Glória a Jesus para os outros. Não faz isso, que isso é errado, o Senhor não se agrada. Aí aquele vai passando para outro e a palavra de Deus vai se propagando, vai se esticando, se estendendo. Glória a Jesus. E aquela mulher, ela creu, o Senhor abriu o coração dela. Ela acreditou, louvado seja Deus, que o Senhor estava falando. E ali eles foram convidados, né? Louvado seja Deus, ó. Depois que foi batizada, ela e a sua casa convidou, dizendo: se houverdes julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos, glória a Jesus, e nós, glória a Jesus, convidou-os e a isso, louvado seja Deus, convidou a isso, né? E ali ela foi e chamou eles, vendo que verdadeiramente era servo do Senhor. Louvado seja Deus. Porque, irmão, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Ela é pregada e aquela pessoa que ali está escutando, ela está entendendo que aquilo é o Senhor que está falando, é o Senhor que está ali ensinando. Louvado seja Deus. Porque se alguém chegar para mim e falar mesmo assim, vamos ali bater em alguém, é lógico que eu não vou. Por quê? Porque isso não convém de Deus, não vem de Deus. Glória a Jesus. Se alguém chegar para mim e falar, vamos orar um pouquinho aqui para Deus fazer isso e isso com aquela pessoa de mal, é lógico que eu não vou fazer, irmão. Glória a Jesus. Porque a palavra do Senhor fala que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Louvado seja Deus.
E presta atenção, irmão, louvado seja Deus, que Paulo era perseguidor de cristão. Ele era perseguidor, ele pegava os cristãos, batia e prendia. Glória a Jesus. E aquela mulher ali creu que o Senhor ali falou com ele, aceitou, já era serva do Senhor e foi batizada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí o 16, nós lemos aqui no 13 que fala, né? Que eles foram orar, né? Glória a Jesus, eles foram para um lugar ali orar. Aí o 16 já fala que eles foram orar de novo. Glória a Jesus, fala assim, indo nós ao lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Louvado seja Deus. Irmãos, sabemos que se não for Deus para revelar o teu problema, o nosso problema, aquilo que nós está precisando, aquilo que, louvado seja Deus, nós tem que fazer e você analisar, não, é o Senhor que está falando, porque isso aqui, se eu fizer, é bom. Glória a Jesus. Se não for isso, irmão, glória a Jesus, ore a Deus e peça, Senhor, é tu? É tu que está falando, Senhor? Glória a Jesus. Porque a palavra do Senhor vem falar que essa jovem, ela tinha um espírito de adivinha. E ali ela adivinhava aquilo. Glória a Jesus, né? Talvez as pessoas iam lá e falavam, por que eu estou passando por isso e isso? Aí ela poderia revelar algo. Faz isso, isso e isso que vai parar. Aí ia lá, glória a Jesus, talvez o próprio demônio colocava uma coisa ruim na pessoa, glória a Deus, uma doença ou sei lá, algo assim, vamos deduzir. E aí a pessoa ia lá, perguntava para a jovem, e através do próprio demônio, ele falava, faz isso e isso que vai parar. E parava. Por que eu tenho essa convicção que parava? Porque o povo pagava, e a Bíblia fala que ela dava lucro. Se ela dava lucro, não foi uma nem duas vezes não, irmão, era muitas vezes, louvado seja Deus, que ali ela dava lucro para aqueles homens ali. Só que aqueles homens, glória a Jesus, eles não sabiam que iam passar por ali, se não já tinham passado antes, né? Glória a Jesus. Ah, mas por que o Senhor fala isso, irmão? Já eu vou explicar. Se eles não tinham já passado antes e vendo aquela jovem daquela maneira, mas só passava. Louvado seja Deus. Paulo e Silas e outros, não era só Paulo e Silas, tinha outros. Porque nesse tempo, glória a Jesus, Paulo chegou a uma cidade, glória a Jesus, né? E ele levou com ele Timóteo. Glória a Jesus. Nessa passagem, se você for ler mais um pouquinho no começo do 16, ele levou Timóteo com ele. E a Bíblia fala que quem foi preso foi Paulo e Silas. Glória a Jesus. Então não estava só os dois. Eu creio, né? Tinha outros ali. Louvado seja Deus. Mas o que era estrangeiro naquele lugar era Paulo e Silas. Glória a Jesus. Eles pensavam, só que veja bem, a palavra do Senhor vem falando que aquele lugar era uma província romana. Não era Roma, não era uma cidade de Roma, era uma província, um lugar afastado, com muitos povo ali, romano, vivendo naquele lugar. E Paulo e Silas era romano, louvado seja Deus. E ali, irmãos, louvado seja Deus, eu creio que os servos do Senhor passando muitas das vezes ali, pregando ali naquele lugar, louvado seja Deus, aí, glória a Jesus, dava lucros aos seus senhores, né? Aí chega aqui o 17, que fala, ela seguindo a Paulo e a nós, tá vendo, ó? Ela seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens, glória a Jesus, que nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo.
Glória a Jesus. Você está entendendo, irmão? Eles passavam pregando a palavra do Senhor, o caminho da salvação. Eles passavam pregando. Eles passavam para lá pregando, passavam para cá pregando, louvado seja Deus, e o espírito imundo que estava naquela mulher já estava incomodado. Aquele espírito que estava naquela jovem já estava incomodado porque estavam pregando o reino. Eles estavam pregando o caminho da salvação. E aquele espírito imundo estava ali enganando aqueles homens por causa de dinheiro. Louvado seja Deus. Veja bem, irmão, presta atenção, que aquele espírito estava naquela jovem enganando os homens, glória a Jesus, por causa de dinheiro. Quantos lugares não estão assim, irmão? Sendo enganado por Satanás por causa de dinheiro. Louvado seja Deus. E não prega o caminho da salvação, o caminho que vai nos levar à verdadeira paz. Glória a Jesus. Porque nós sabemos, temos certeza absoluta que todos nós aqui iremos morrer. Mas aí nós temos que escolher o caminho. Louvado seja Deus. E o caminho que nos traz, louvado seja Deus, né? Aquele tranquilo, paz, não vai ter dor, nem choro, nem morte, é com Cristo Jesus. Nós vai passar por luta aqui? Vai. Nós vai sofrer aqui? Vai. Louvado seja Deus. Nós vai ter alegria? Vai. Nós vai dar risada? Vai. Nós vai chorar? Vai chorar também. Nós vai ter dinheiro? Vai ter dinheiro. Nós não vamos ter dinheiro? Não vamos ter dinheiro também. Glória a Jesus. Mas o Senhor está sempre conosco. Esse é o principal motivo de acreditarmos no Evangelho de Deus. Acreditarmos que o Senhor está sempre conosco em qualquer situação. Louvado seja Deus. Não adianta, irmão, a gente se desesperar, irmão. Louvado seja Deus. Porque vai passar. A gente está desesperado hoje com aquela agonia. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã ou depois? Oh, Jesus amado, dia 1º está vindo aí, vai vir PVA, vai vir não sei o quê. Não sabe nem se está vivo. Não sabe nem se vai estar vivo. Para se preocupar com tanta coisa. Faz planos, irmão, mas coloca na mão do Jesus. Porque o nosso é rascunho. O que eu e você escreve aqui na terra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é rascunho. O original está lá no céu, aí ele que desce para baixo. É assim, assim, assim. É, irmão, porque eu estava nos planos. Louvado seja Deus, vou entrar para minha casa. O dia que não tiver culto eu vou rebocar dentro. O dia que sábado, domingo eu vou rebocar fora. Estou fazendo o quê? Nada. Aí, ó. Estou fazendo nada. Estou lá só comendo para lá, deitando no sofá, deitando na cama. E vou para cá, vou para lá, agoniado. Faço uma coisinha ali, faço outra ali. E eu falo, sabe uma coisa, Jesus? Toma conta, papai. E acabou, vou embora. Entendeu, irmão? Aquela jovem estava com o Espírito, sabendo que tinha ali servos do Senhor passando e pregando o Evangelho. Louvado seja Deus. Aí o 18 vem falando assim, ó. Glória a Jesus. E isso fez ela por... Olha aí, ó. Por isso que eu falei para vocês. Talvez eles já tinham passado ali um monte de vezes, para lá e para cá. Por quê? E isso fez ela por muitos dias. Muitos dias os servos do Senhor passando para lá, pregando a palavra, e ela, esses aí são servos do Deus Altíssimo. E passava de volta, esses aí são servos do Deus Altíssimo, está pregando a palavra de Deus. E voltava de novo, esse aí. Chegou um momento que Paulo olhou para ela e falou bem assim, Satanás! Glória a Jesus. Se incomodou. Aí fala, aí ó. Glória a Jesus. Por muitos dias, Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, ordeno-te que saia dela. E na mesma hora, saiu. Glória a Jesus. Irmão, louvado seja Deus, Deus sabe de todas as coisas. Eles estavam passando para lá, passando para cá, e ela... Esses daqui são servos de Deus, pregando a palavra. E voltavam. Chegou um momento que Paulo não aguentou. Satanás! Espírito imundo, tu vai sair... E saiu. Glória a Deus, aleluia. Aí o que aconteceu?
os que ganhavam dinheiro, louvado seja Deus, com aquilo, parou de ganhar dinheiro. Aí começa a fazer o quê? Pegaram Paulo e Silas, glória a Jesus, começaram a bater nele em praça pública. Irmão, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor me fez até recordar aqui de algo que um irmão de um outro ministério aí falou. Que, glória a Jesus, ele de noite, chamavam ele de noite, ele ia atrás da igreja, louvado seja Deus, enchia um monte de saco de areia, um saquinho pequenininho, e no outro dia estava vendendo na igreja, falando que era a igreja de Israel, a areia de Israel. Dando lucro ele estava para a igreja. Louvado seja Deus. Aí quando sai, para de dar lucro, aí começa no preste, sai no preste, sai é mentiroso. Sai está enganando. Louvado seja Deus. Não está dando lucro mais. Esse aí é mentiroso. Não está dando lucro para mim, é mentiroso. Deus abençoe. Glória a Jesus. A Bíblia não fala a situação daquela jovem. Talvez ela foi liberta, foi para a casa dela, glória a Jesus, conviver com a família, feliz, alegre e contente. Mas nós não estamos aqui pregando sobre a jovem, nós estamos falando de Paulo e Silas. Aí é que começa, irmão, louvado seja Deus, a perseguição ali sobre os servos do Senhor. Aí a palavra do Senhor vem falar do 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e lançaram em praça e na presença das autoridades. Ele olhou e falou: acabou. Na mesma hora, né, irmão? Agora eu te pergunto, como foi que eles sabiam, como que aqueles homens que estavam ali com aquela jovem sabia que ela não ia dar mais lucro? Você já pensou nisso? Como que aqueles senhores daquela jovem, depois que Paulo falou, sai dela, como é que eles sabiam que aquela jovem não ia dar mais lucro? Porque eles automaticamente pegaram os servos do Senhor, louvado seja Deus, colocaram na presença da autoridade, apresentaram ali nas autoridades, e sem, louvado seja Deus, querer saber quem eles são, da onde eles vêm, o que eles estão fazendo ali naquela cidade, começaram a bater neles em praça pública. Louvado seja Deus. Agora, irmão, louvado seja Deus, sabendo que Paulo era romano, tinha descendência de romano também, né? E ele estava na província dos romanos. Então quer dizer que aquelas autoridades dali não o podiam prender. Glória a Deus. Eles não podiam prender Paulo e Silas porque eles eram romanos. Mas mesmo assim, não quiseram saber, não perguntaram, não teve ali um julgamento, por que você fez isso, por que deixou de fazer, não. Pegaram, bateram em praça pública, levaram e jogaram dentro do cárcere. Louvado seja Deus. E fala, apresentando-nos, as autoridades disseram, estes homens, olha lá, eles julgaram ali automaticamente Paulo e Silas, esses homens sendo judeus. Só que Paulo e Silas não era judeu, irmão, era romano. Glória a Jesus. Aí, louvado seja Deus, fala, glória a Jesus, judeus perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não é permitido, glória a Jesus, receber nem praticar, visto que somos romanos. Entendeu? Ali eles estavam na província romana. Eles pensaram que Paulo e Silas eram judeus e estavam trazendo os costumes de outra cidade para ali, para aquela província romana. Glória a Jesus. É a mesma coisa, irmão, você vir de outro país e querer trazer de lá para cá. Não pega, irmão. Tem coisas que
Não tem como. Louvado seja Deus. Por exemplo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, o volante do carro é lado contrário. Glória a Jesus. É lado contrário. Se colocar aqui no Brasil, muita gente vai se perder. Não, isso aí, esse costume aqui, nós não queremos, não dá certo. Até a pessoa pegar o costume de fazer aquilo lá, isso vai dar rolo. De um lado o povo já bate direto aí, imagina, né? Louvado seja Deus. Você entendeu, irmão? Aí aqueles homens ali, que perderam os seus lucros, né? Viram os seus lucros indo de água abaixo, que eu creio que a menina já entrou em si e falou, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ir para minha família, cadê minha mãe e meu pai? E aí perderam o lucro, aí pegaram, prenderam, aí louvado seja Deus e fala, glória a Jesus. Aí, né, que fala que eles eram romanos, glória a Jesus, aí fala, a multidão levantou-se unidas contra eles, e as autoridades, glória a Jesus, rasgaram-lhes as roupas, mandando açoitá-lo com varas. Glória a Jesus. Você está entendendo, irmão? Eles estavam ali pregando a palavra de Deus, curando, louvado seja Deus. E ali aquelas autoridades pegaram, rasgaram a roupa em praça pública, bateram neles e maltrataram eles ali. Louvado seja Deus. E aí você, irmão, quando vai para a praça pública pegar a palavra do Senhor, o que é que faz com você mesmo? Eu nunca ouvi ninguém falar nada que bateram, que judiaram, que maltrataram, nunca vi, né? Só um xingamento, um empurrãozinho, mas pregar, prender, açoitar e ainda jogar dentro da cadeia? Eles passaram por isso, irmão. Glória a Jesus. Só que as autoridades, que nem, né, está sendo falado aqui, está sendo pregado, as autoridades não quiseram saber quem eles eram, da onde que eles vieram, o que eles estão fazendo ali, não quiseram. Pegaram, bateram, glória a Jesus, rasgaram as suas roupas, mandaram açoitá-los com vara, glória a Jesus. Aí vem falando, havendo-lhes dado muito açoites, batendo muito nele, né? Bateram muitos neles, havendo dado muito açoites, lançamos-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aí está um ponto também, louvado seja Deus. Naquele tempo era assim, irmão, louvado seja Deus. Carcereiro, pega eles, prende, independente de quem fosse. A pessoa que fosse ali ser presa, pega, prende e toma conta, porque se ele fugir, você vai pagar com a sua vida. Louvado seja Deus. Se eles fugir, você que vai ser morto. Se ele estiver, louvado seja Deus, fugido, amanhã, quando eu vier aqui ver o que aconteceu, o que vai ser feito com eles, você que vai ser morto. Glória a Jesus. E aí então, a palavra do Senhor vem falando, né? Glória a Jesus. Eles, tendo recebido tal ordem, lançou-nos no cárcere interno e lhes prenderam os pés no tronco. Ainda prendeu os pés dele no toco. Glória a Jesus. Não sei se vocês já viram, né? Antigamente, né? Pegava aqueles escravos ali, agrilhão e prendia no toco. Para fugir daquilo ali, né? Louvado seja Deus. Tinha um que Satanás fazia o tal de endemoniado gadareno lá, ele era terrível, hein? Satanás dava uma força para aquele homem, quebrava agrilhão e quebrava tudo e fugia quando prendia ele. Só que Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo, quando estava à frente de um problema muito grande, eles olharam um para o outro e falaram: ô Paulo, eu não vou murmurar, tu vai? Fala, vou nada, Silas. Louvado seja Deus, vamos louvar. Glória a Jesus. O problema está grande. Talvez amanhã nós morra, ou talvez amanhã ele solte nós, mas vamos louvar, vamos orar ao Senhor. Glória a Jesus, porque
eu creio que o Senhor vai nos tirar daqui. Louvado seja Deus. Eu quero o pensamento deles lá, né, irmão? Uma pincelada assim por cima. Glória a Jesus. Porque, irmão, louvado seja Deus, muitas das vezes, quando nós estamos tranquilos, está tudo bem, está tudo à vontade, nós não clamamos a Deus. Nós não, muitas das vezes, né? Nós não está ali ajoelhado, ô Senhor, me ajuda, ô Senhor, obrigado por esse momento de alegria que eu estou, Senhor, obrigado, Senhor, pela essa faca que o Senhor me deu para colocar manteiga no pão, obrigado, Jesus querido, por esse pão que o Senhor me deu, e sucessivamente, né? Agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas, e muitas das vezes até lembrar de onde Ele nos tirou, e muitas das vezes até fazer uma análise de onde nós estava, o que o Senhor fez para nós podemos falar, até aqui tem nos ajudado o Senhor, glória a Jesus. E ali, irmão, louvado seja Deus, nós lemos no 13, que no sábado eles saíram da cidade e foram procurar um lugar para orar, glória a Jesus. Aí no 16 fala, indo nós a um lugar, oração de novo. Aí chegou no 25 perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Glória a Jesus. Eles não se apavoraram, irmão. Eles não ficaram, Senhor, o Senhor não é comigo, o Senhor não é conosco, nós estamos aí pregando a tua palavra, expulsamos o demônio daquela menina, e o Senhor nos colocou aqui, nos açoitou, estou com as costas doendo, o pé travado no tronco, não posso nem me mexer direito, o Senhor não é conosco, não. Eles oraram e falaram, louvado seja Deus, tudo é para, eu creio, né? Tudo é para a honra e a glória do Senhor, vamos orar e cantar, Silas, vamos, tu ora aí que eu canto aqui, canta aí que eu oro aqui, e assim eles fizeram, irmão, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vem falar, de repente houve um terremoto tão grande, que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Louvado seja Deus. Irmão, louvado seja Deus. E ali eles começaram a orar, cantar, louvar o Senhor, e o Senhor começou a chacoalhar a terra. Glória a Jesus. E ali, louvado seja Deus, ele louvando e cantando, e o Senhor chacoalhando a terra balançando ali, glória a Jesus, e os cárceres tremendo, louvado seja Deus. E eu creio, irmão, pelos meus olhos da fé, o anjo entrando, passando a espada na porta, abrindo a porta, passando a espada na corrente, abrindo as correntes, e soltando Paulo e Silas. Louvado seja Deus, eu creio, irmão, se é por volta da meia-noite, imagina nós, por volta da meia-noite, irmão, está tudo escuro dentro da cadeia, está tudo ali, louvado seja Deus, ninguém enxerga um palmo na frente, mas eles estão lá, glória a Jesus, e são soltos, glória a Deus, aleluia. E de repente, glória a Jesus, né? Soltaram todos os presos ali, todas as correntes se quebraram, se partiram, todos soltos, louvado seja Deus. Só que aí, irmão, vem o mistério de Deus, soltou todo, está tudo solto, vocês estão livres, mas eles não saíram correndo, feito louco, eles não saíram correndo, louvado seja Deus, para sair da prisão, não saíram, glória a Jesus. A palavra do Senhor vem falando assim, glória a Deus. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Glória a Jesus, pensando que os presos tinham fugido. Louvado seja Deus. Agora vê, irmão, o carcereiro, ele estava perto dos presos. Só que quando ele desperta, ele vê as portas abertas, glória a Jesus, aí ele pensa, não, agora acabou, todo mundo fugiu, amanhã eu vou ser enforcado em praça pública, ou vão arrancar minha cabeça em praça pública, eu vou morrer. Aí ele falou, antes que ele me mate, eu vou me matar. Só que o que acontece? Está tão escuro, irmão, é escuro, irmão, eu tenho certeza que lá não tinha luz, estava tudo escuro, louvado seja Deus. Um grita de lá de dentro,
Moço, não faça tal coisa, não tire a tua vida, porque todos nós aqui estamos, louvado seja Deus, todos nós aqui estamos, glória a Jesus, e eu creio, irmão, louvado seja Deus, que esse carcereiro é o que fala aqui no 9, glória a Jesus, ó. Eu vou ler o 9 só para nós, ligar, ó. Paulo teve de noite uma visão que aparecia um homem da Macedônia que ele pedia: passa a Macedônia para nos ajudar. Louvado seja Deus. E aquele carcereiro, irmão, louvado seja Deus, ele puxou a espada. Na hora que ele ia se matar, Paulo gritou e falou: não tires as tuas vidas, não tire a tua vida, porque todos nós aqui estamos, ninguém fugiu. Calma, homem. Louvado seja Deus, nós estamos todos aqui. Glória a Jesus. Você não vai ser punido por causa que nós tivemos que fugir. Glória a Jesus. Só que o carcereiro ali viu uma coisa tremenda, a qual ele nunca tinha visto. Louvado seja Deus. Aí que fala aqui, Paulo, porém, gritou: não faça nenhum mal, todos aqui estamos. Louvado seja Deus. Aí, ó, o carcereiro pediu luz. Glória a Jesus. Soltou para dentro e todos trêmulo prostou-se, prostou-se diante de Paulo e Silas. Ele ia tirar a vida, porque ele não viu que os prisioneiros estavam lá dentro e ia tirar sua vida. Ele pegou a luz, o candeeiro, aquele candeeirinho que clareia só aqui. Aí foi lá, viu que estava todo mundo lá. Aí na mesma da hora, eu creio que ele falou: esses são servos do Deus Altíssimo mesmo. Caiu de joelhos e glória a Jesus, e falou: glória a Deus, aleluia. E o carcereiro pediu luz. Soltou para dentro e todos saltou para dentro, dentro do cárcere, onde estava Paulo e Silas ali, aos pés de Paulo e Silas, glória a Jesus, prostou-se diante de Paulo e Silas, então tornou para fora dizendo: senhores, glória a Deus, o que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Jesus, está vendo? Creram em Deus. Eu creio que até ele ali, louvado seja Deus, teve uma coisa a qual ele nunca tinha visto antes ali, um sentimento, algo assim diferente, ele sentiu naquele momento, porque a palavra do Senhor fala que os cárceres tremeu e as portas se abriram. Louvado seja Deus. Aí fala: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Jesus, está vendo? O carcereiro, louvado seja Deus, eles falaram para ele: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa vai ser salvo. Glória a Jesus, irmão, louvado seja Deus. Eu gosto de me apegar muito nessa palavra. Crê no Senhor Jesus, meu irmão. Crê no Senhor Jesus, minha irmã, que será salvo tu e a tua casa. Nós temos que crer, louvado seja Deus, porque a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, nós temos que ter fé, porque a fé, irmão, louvado seja Deus, é aquilo que nós não podemos ver, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera que vai acontecer, e isso é fé. Glória a Jesus. Tem muitas pessoas que fala: eu tenho fé. Teve um até que eu estava conversando, eu perguntei: eu tenho fé, você tem fé? Eu tenho fé. Aí eu olhei para ele e falei: o que é fé? Aí ele: fé é crer em alguma coisa. Eu falei: crer, até o diabo crê que estremece. Louvado seja Deus, meu amigo. Você não sabe nem o que é fé? Glória a Jesus, como é que você tem uma coisa que você não sabe o que é? Louvado seja Deus. E ali, irmão, a palavra do Senhor vem falar, Então lhe perguntaram, glória a Jesus, a palavra do Senhor, e todos os que estavam na casa
Tomando o carcereiro consigo, na mesma hora da noite, levou-os, lavou as feridas, então logo foi batizado, ele e todos os seus. Glória a Jesus. Eles pegaram Paulo e Silas ali naquela mesma noite, limparam ali as feridas, lavaram, cuidou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí a palavra do Senhor vem falar, irmão, que o carcereiro depois ele foi ali falar com as autoridades. Glória a Jesus. E as autoridades ali mandaram os soltarem. Só que aí teve um problema. Eles eram romanos e as autoridades não sabiam. Eles foram lá, falou, aí vamos falar, os policiais foram lá para soltar. Quando chegou lá e falou, ó, vocês estão livres, pode ir, a eles, não. Vocês nos pegaram em praça pública, sem saber quem somos, da onde viemos, nos bateu, nos açoitou, colocou nós em prisão. Agora, escondido, vocês querem nos soltar e mandar nós embora? Não. Vocês vão fazer em praça pública, porque eles descobriram que eles eram romanos. Glória a Jesus. Glória a Jesus, vocês não nos julgaram. Vocês não quiseram saber da causa a qual nós estamos aqui. Agora vocês vêm e querem nos mandar embora escondido? Não. Pega nós, coloca em praça pública, glória a Jesus, e fala o que aconteceu, o que deixou de acontecer, aí sim nós vamos embora. Glória a Jesus. Aí a palavra do Senhor vem falando, né? Vou dar uma resumida aqui que o tempo já passou, né, irmão? Glória a Jesus. No final, glória a Jesus faz assim no 38. E os soldados foram às autoridades a essas palavras, e eles tornaram, ouvindo que eram romanos, vindo, pediram-lhes desculpa e libertou-os, pediram que saísse da cidade. Eles foram lá, voltou e pediram desculpa, viram que eram romanos, e aí foi, louvado seja Deus, saíram e pediram para sair da cidade. Vou embora, para não arrumar mais confusão aqui. Louvado seja Deus, porque o povo que estava lá tinha uns costumes, e ele estava lá pregando a palavra de Deus. Aí o 40 fala, tendo eles saído, glória a Jesus, da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, glória a Deus, confrontaram e partiram, glória a Jesus. Eu creio que eles foram lá, né? Foi a primeira casa, quando ele chegou naquele lugar, eles foram lá, batizaram, louvado seja Deus, e no final, que eles foram soltos ali para ir embora, eles foram para a casa de Lídia. Eu creio que contaram o que aconteceu para servir de testemunho para eles, né? Eu creio que contaram ali o que aconteceu, porque, louvado seja Deus, como eles estavam presos ali, e poderiam ser ali mortos ou crucificados, ou enforcados ali, louvado seja Deus, eles foram lá contar que o Senhor foi lá, balançou a prisão, os cárceres se abriram, as correntes se estouraram, eles foram soltos, mas não fugiram, e contou aquilo que aconteceu com o carcereiro, e vendo os soldados ali, as autoridades, viram que eles eram romanos, e pediram para ir embora, e eles falaram, não, vai pedir desculpa em praça pública para nós, pelo que vocês fizeram conosco. E ali eles foram lá e contaram o testemunho naquela casa daquela mulher, e dali foram embora. Louvado seja Deus. Então, irmão, louvado seja Deus, o Senhor colocou essa passagem para nós não parar de pregar a palavra do Senhor. Mesmo, glória a Jesus, muitas das vezes eu e você se sentindo ali oprimido, louvado seja Deus. Muitas das vezes ali nós com um pouco, porque tem pessoas, né, irmão, que sente vergonha ali de estar pregando a palavra do Senhor, mas não se envergonhe da palavra do Senhor. Não se envergonhe. Queira falar o que falar. Louvado seja Deus. Porque tem gente, irmão, que não quer que muitas das vezes uma pessoa saiba que é cristão.
Tem gente que não quer saber. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas, irmão, louvado seja Deus, que está em alguns lugares aí, é cristão, mas não dá testemunho de cristão. Glória a Deus. Muitas das vezes eu já escutei falar, né, irmão? Que pessoas falavam para mim, e vinha, muito tempo atrás aí, chegavam, falavam mal de um servo, de uma pessoa que se diz cristão, olhava para mim e falava, crente igual aquele ali, eu não quero ser. Dá mau testemunho, e de vez das almas se achegar a Jesus, o que acontece? As almas, eu não quero nem passar na frente de uma igreja. Eu não quero nem falar com esse povo cristão. Louvado seja Deus. Tem gente que não quer nem atender, né? Bate na porta e lá vem esse povo falando o que não vive. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele está sempre nos ensinando como que nós temos que fazer, como que nós temos que pregar a palavra do Senhor. Sempre, louvado seja Deus, sabendo que nós pode ser, glória a Jesus, ali maltratado ou maldizido, ou outras coisas piores, né, irmão? Mas nós não podemos negar a nossa fé. Nós não podemos negar o nosso Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Glória a Jesus. A esperança de um dia estar com Ele no céu de glória, ou aonde quer que Ele esteja. Para nós pensamos, não, nós vamos morrer com Cristo, nós vamos para o céu. Mas a palavra do Senhor fala que aonde Ele estiver, aqueles que for salvo, Ele quer que estejam com Ele, aonde Ele estiver. Glória a Jesus. Então, irmão, para mim não importa aonde Cristo vai estar. O importante é que eu quero estar lá junto com Ele. Louvado seja Deus, né? E é uma coisa, irmão, que eu sempre penso, sempre olho e analiso, né? Glória a Jesus. Muitas coisas má, muitas coisas ruins que vem acontecendo diariamente. Por exemplo, o que aconteceu aqui com Paulo e Silas. Louvado seja Deus. Eles foram humilhados, foram chicoteados, foram presos e não negaram a fé. Louvado seja Deus. Aí, glória a Jesus, eu pergunto, eles já estão, né, esperando o Senhor voltar para buscar a igreja. Quando o Senhor voltar, será que o Senhor Jesus vai falar para ele, tá vendo aqui, essas pessoas aqui que naquele dia que você estava pregando nesse lugar aqui, que eles te bateram, te judiaram, olha eles aqui, onde eles estão? Pode ser que eles aceitaram, vai ficar junto conosco para o reinar eterno com Cristo Jesus, olha lá, está no inferno queimando, louvado seja Deus. Será que não vai ser, irmão? Assim, é um pensamento meu, irmão, não está escrito em lugar nenhum, mas eu penso assim, eu fico imaginando assim, porque, irmão, louvado seja Deus, será que eu e você vamos nascer, crescer, morrer e acabou? Será que eu e você, irmão, vamos ter uma vida sofrendo, antes de Jesus Cristo sofrendo, com Jesus Cristo sofre um pouquinho, mas está com Jesus, aí quando morrer, acabou, não vai saber de mais nada o que aconteceu? Irmão, eu não sei, eu fico falando para o Senhor, Jesus, eu quero saber, Jesus, eu quero saber, Senhor, essas pessoas mal aí, que fazem mal para os outros, será que ele teve a oportunidade de te aceitar e de parar de fazer o mal e vai reinar conosco aqui? Quero saber, Jesus. Mas aí não, quando nós morrer, nós não vamos saber de mais nada, acabou. Eu creio que não, irmão. Louvado seja Deus. Eu tenho uma esperança que Jesus vai chegar e vai nos mostrar. Você passou por tudo isso por causa disso, você foi assim por causa disso, Louvado seja Deus. Então, irmão, louvado seja Deus, foca nessa palavra, a qual o Senhor deixou para mim e para ti. Glória a Jesus, que fala aqui, no capítulo 8 de Coríntios, versículo 3, fala assim, Saulo, né, que ele era Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancavam na prisão. Louvado seja Deus. O que ele fazia, irmão, antigamente, foi feito com ele também. Ele sentiu na pele o que ele fazia com o povo. Então, irmão, louvado seja Deus, fica atento.
naquilo que nós vai fazer para com o nosso próximo. Fique atento. Louvado seja Deus. Porque pode ser que nós faz uma maldade hoje com nós e alguém vai fazer uma com nós amanhã. Louvado seja Deus. Então nós temos que ficar atento para não falar coisas a qual vai machucar, entristecer o coração do irmão ou da irmã. Louvado seja Deus. Nós temos que ficar atento, se dar as mãos, pedir para que o Senhor nos ajude, porque a palavra do Senhor fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós estamos tudo ligados. Louvado seja Deus. Para que o Senhor sempre esteja conosco, nos ajudando na caminhada. Louvado seja Deus. Uns ajudando o outro para a glória do Senhor. Porque Paulo, ele pegava o povo de Deus e ali jogava no cárcere. Ele chegou um momento que ele estava pregando a palavra de Deus, ele virou o povo de Deus. Pegaram ele e jogaram no cárcere e colocaram ele preso. Ele sentiu o que ele fazia. Louvado seja Deus. Por isso que eu creio que ele não murmurou. Ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, fica comigo, vamos orar, vamos cantar. E é dessa maneira, irmão, que nós temos que fazer. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que ajoelhar e pedir: Senhor, me ajuda. Nos momentos mais, glória a Jesus, em todos os momentos, né, irmão? Todos os momentos da nossa vida, na alegria, na tristeza, na dor, nós temos que estar: Senhor, passa comigo, me ajuda, seja sempre comigo, que o Senhor vai estar sempre nos ajudando, sempre nos dando direção, sempre nos dando sabedoria para tomar a decisão certa e correta. Louvado seja Deus, para nós ou a outra pessoa não ter prejuízo ou sofrer amanhã ou depois. Amém, meus irmãos? Palmas que louvam ao Senhor da glória. Glória a Jesus. Eu fico muito feliz, irmão. Glória a Deus, que o Senhor tem me resgatado, hein? Porque não era para mim estar aqui, né? Que nem eu já falei aqui, eu já tive livramento de morte. Eu ia para a morte certa e o Senhor me livrou, não deixou ir. Louvado seja Deus, não era para mim estar aqui. Muita droga, muita coisa, preso. Crack, maconha, cocaína. O pior foi o crack, irmão. O crack foi pior. O crack acaba com a pessoa. Acaba. Louvado seja Deus. Mas eu tomei uma decisão. Glória a Jesus. Eu falei: Jesus, eu não consigo me libertar disso. Mas eu te peço, Jesus, me liberta. Me dá força. Me tira todo o desejo da minha carne disso. Louvado seja Deus. Então, irmão, muitas das vezes a gente não consegue se libertar de algo. Pede para Jesus. Pede para Jesus e fala: Jesus, eu não consigo me libertar disso, mas eu tenho certeza que o Senhor pode me ajudar a se libertar. Então, me ajuda, Jesus. Ele me ajudou, irmão. Para a honra e a glória do Senhor, eu estou muito feliz com Cristo Jesus. E eu nunca penso em voltar para trás. Nunca penso em desistir da caminhada cristã. Nunca, nunca. Louvado seja Deus. Às vezes nós fica triste, fica alegre, fica mais fervoroso, mais devagar um pouquinho, mas eu nunca pensei em sair da presença de Deus. Nunca. Louvado seja Deus. E eu quero estar sempre com esse pensamento, até Jesus vir e me tirar dessa terra. Que eu não quero sair da presença de Deus, quero ficar firme com Cristo Jesus. E é isso que eu transmito para os meus irmãos: fica firme com Cristo Jesus, não larga Ele por nada, porque os pratos bonitos vêm, viu, irmão? As coisas que os olhos olham e falam: que coisa linda, vem. Diga não, irmão, não vale a pena. Diga não, não vale a pena. Louvado seja Deus, né? Ah, eu vou lutar para ter isso aqui, carro bonito, que coisa maravilhosa. Lute, irmão. Fala assim: Senhor, me dá só o necessário, Jesus. Eu peço isso para Jesus, irmão. Jesus, me dá só o necessário para me viver, caminhar nesse mundo até morrer. Louvado seja Deus, porque depois que eu morrer, irmão, fica tudo aí. Fica tudo aí, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E é ruim, irmão, se tiver muita coisa, né? Aí os parentes começam a querer brigar, louvado seja Deus. Aí dá aquela
aquela confusão. Ih, Jesus. Eu escutei até um testemunho, a pessoa falando, né, que tinha um pai, que ele tinha uma casa enorme. Aí tinha 2 filhos. Louvado seja Deus. Vê só que coisa maravilhosa, irmão. O pai tinha casa enorme, sabedoria, servo de Deus, e os filhos tudo. E ele escutava um murmurinho, né? Quando meu pai morrer, vai pegar essa casa e vai não sei o que e tal. E o pai sabendo. Aí fez o testamento. A casa vai ficar dividida, cada um pega metade. Louvado seja Deus. Só que enterrado debaixo da casa tem uma coisa mais maravilhosa. Aí o que eles fizeram? Chamaram o trator e falou: derruba a casa, vamos procurar. E procuraram, acharam um baú. Quando abriram o baú, aí estava escrito assim: agora cada um pega metade do terreno e cada um construa a sua casa. Está entendendo? Louvado seja Deus. A ganância é o que faz? O olho grande, o que faz, irmão? Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Já resume tudo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não cresce o olho na mulher do teu próximo. Não cresce o olho no carro do teu próximo. Não cresce o olho na casa do teu próximo. Não cresce o olho na cadeira do teu próximo. Não cresce o olho no que o teu próximo está comendo. Não cresce o olho no que o teu próximo está bebendo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque a pessoa, quando ama o próximo, ele não vai querer roubar, não vai querer matar, não vai querer bater, não vai querer fazer nada. Louvado seja Deus. E o pecado é que nem prega aqui, né? O pecado é gostoso, não dói. O pecado não dói. Se doesse, aí o povo ia pensar mais de 10 vezes antes de pecar. Já pensou, irmão, um pecado doesse? Aí mentiu, pau, ai, nossa, aí mentiu, ai. Ia pensar antes, glória a Jesus, de pecar. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso, eterno e verdadeiro Pai. É no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu te peço. Obrigado, Jesus querido, por essa oportunidade, Senhor. Cada dia mais e mais, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vem nos dar sabedoria, Senhor, na Tua palavra, entendimento, Senhor. Para nós entender e compreender, Jesus querido, aquilo que o Senhor tem preparado para nos falar, Senhor. Jesus querido, sabendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que toda palavra, Jesus querido, nós pega, Senhor, e se alimenta de algumas palavras, Senhor. Assim, Jesus querido, nós vai se fortalecendo espiritualmente. Põe por terra, Senhor, todo laço, toda barreira de Satanás. Jesus querido, não dispensa, Senhor, o teu povo, Jesus querido, sem nada. Da mesma maneira, Jesus querido, que o Senhor pediu para que os teus servos, Senhor, alimentassem aquela multidão para poder, Jesus querido, a despedir, Senhor. E o Senhor leve os teus servos, Jesus querido, cada um com a bênção e a vitória na mão. Cada um, Jesus querido, pegando, Senhor, aquilo que foi para ele, Pai amado, e aquilo que não foi, que eles deixem, Senhor, passar. Ô Senhor, leva-nos em paz, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa o pastor dessa igreja, sua família. É o que eu te peço, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos despedir? A paz